minhas irmãs, nós estamos dentro do festejo de Nossa Senhora das Graças e, ao mesmo tempo, estamos celebrando nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Não há contradição nenhuma, muito pelo contrário. Nossa Senhora só é Nossa Senhora das Graças porque Cristo, Rei do Universo, concede que ela seja a medianeira das graças. E ela só é Nossa Senhora das Graças porque, ao longo da sua vida, não fez outra coisa a não ser colocar Cristo como o Rei e Senhor da sua vida. Ela era mãe, mas ao mesmo tempo tinha consciência de que Ele era Deus, Rei e Messias. Nesse episódio do Evangelho que acabou de ser narrado, pela primeira vez Jesus, ele permite que a multidão e os discípulos declarem que ele é rei. Ele fugia do título de rei e Messias, porque na visão popular da sua época, o rei e Messias iria fazer uma revolução armada e expulsar os romanos. E Jesus não estava ali para fazer uma revolução armada. A revolução dele é outra. E ele deixa isso bem claro. Porém, diante de Pôncio Pilatos, ele admite que é rei. E o que significa celebrar essa solenidade de Cristo, Rei do Universo? Nós podemos aprender com a Virgem Maria, já de saída, de que declará-lo rei é colocá-lo no centro das nossas vidas. E Jesus, ele não quer ser apenas um rei político, econômico, social. Apesar desses campos serem importantes. Hoje nós temos poucas monarquias e é complicado saber como é que um monarca age, um rei age. No entanto, mesmo que tivéssemos monarquias nos nossos tempos, as que tivemos ao longo da história também foram reinados cruéis, cheios de autoritarismo. Geralmente o povo, a corte, estava à mercê da vontade autoritária do rei. Então, os reinados que nós temos da terra não servem para compreender quem é Cristo Rei e nem a solenidade de Cristo Rei. Até porque nós também temos uma dificuldade como humanidade, dentro do sistema capitalista no qual nós estamos inseridos, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E no meio das coisas ruins do sistema capitalista, ele nos impede de enxergar Cristo como Rei. Sabe por quê? Porque no sistema capitalista, cada um acaba se tornando um rei e uma rainha. Porque eu quero que tudo seja na minha medida, no meu gosto, do meu jeito, como me agrada. E se não me agrada, eu me torno agressivo, eu me torno autoritário, eu me torno intransigente, eu me torno intolerante. É bem parecido com os antigos reis e rainhas da terra, no monarquismo que
imperou durante um tempo na história da humanidade. Então, por isso, é difícil compreender quem é Jesus, Rei do Universo. O que significa ele ser Rei e Senhor? Em tese, em teoria, o Rei governa, o Rei dirige, cuida, guia, administra a justiça. Mas essa compreensão teórica ainda é pouco para falar de Cristo, Rei do Universo. Porque Jesus reina de uma forma diferente. Ele é Rei de toda a realidade existente, de toda a existência. E Ele quer reinar a partir do nosso interior, a partir do nosso coração, assim como Ele reinou na vida da Virgem Maria, a partir do seu coração, do seu interior. O livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, nos diz: por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Portanto, ele é Rei do Universo, porque tudo foi criado para ele, com ele e por ele. Jesus, ele reina num sentido diferente. A própria entrada em Jerusalém, que antecede esse evangelho do diálogo dele com Pôncio Pilatos, mostra ele entrando num jumentinho, a montaria da paz, a montaria do serviço, a montaria da humildade. E isso já mostra que tipo de rei Deus quer ser para nós. E ele foi de fato e continua sendo um rei que reina servindo. E Maria aprende com Deus a servir. Um rei que reina amando. E Maria, inspirada em Deus, ama. Um rei que reina acolhendo. E Maria, inspirada em Deus, acolhe. Um rei que reina perdoando. E Maria também precisou perdoar, especialmente aqueles que crucificaram o seu filho. Um rei que reina escutando. E Maria também aprende, porque ela guardava tudo no coração, ela silenciava e meditava, ela escutava. Um rei que reina dando a vida. E alguém tem alguma dúvida que a Virgem Maria deu a vida para Deus? Um rei cujo trono é a cruz. E Maria estava aos pés da cruz, aos pés do trono de Jesus, Rei do Universo. Cristo quer reinar em mim, assim como reinou na vida da Virgem Maria. Cristo quer reinar na minha vida me conduzindo, assim como conduziu a vida da Virgem Maria. Ele quer reinar no nosso coração, assim como reinou no coração da Virgem Maria. Ele deseja reinar em nossos corações, ordenando os nossos sentimentos, os nossos afetos, os nossos desejos, às vezes desequilibrados. Ele quer reinar em nossa vida através da nossa inteligência, da nossa razão, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, na nossa consciência. Ele quer reinar na minha e na sua vida, conduzindo a nossa vontade, as nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que eu faço, como eu vivo. Cristo também quer que nós reinemos com Ele. E como é que vamos reinar com Cristo? Me colocando em suas mãos,
como a Virgem Maria colocou-se em suas mãos, servindo, amando, perdoando e pedindo perdão, sendo justos, honestos, promovendo o bem, dando a vida, assumindo a cruz junto com Ele. Tudo isso é reinar com Cristo. E alguém duvida que a Virgem Maria reina com Cristo nessa maneira? Ela segue servindo, amando, perdoando, sendo justa, promovendo o bem e dando a vida. Uma pergunta que nós podemos nos fazer hoje é se eu tenho deixado Cristo reinar na minha vida, se eu tenho deixado Ele ser o Senhor da minha vida, me dirigindo e orientando. A Virgem Maria deixou, e eu estou deixando, porque fazendo um contraponto, ainda aproveitando esse episódio do diálogo com Pôncio Pilatos, que está acontecendo algumas horas antes da crucifixão. E lá, quando ele é crucificado, um dos malfeitores, um ladrão, crucificado junto com ele, não está deixando Cristo reinar. Muito pelo contrário, ele desafia Cristo. Tu não és o Cristo, diz o malfeitor, salva-te a ti mesmo e a nós. Portanto, não há uma sensibilidade para abrir-se a Cristo. E a humanidade, infelizmente, age assim nos nossos tempos. Como na parábola do reino, lá em Lucas 19:14. Diz Lucas no Evangelho: seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Portanto, em todas as épocas e no nosso tempo, nós temos a tendência de destronar Deus, de tirar Deus do centro e colocarmos a nós mesmos, ou então colocarmos coisas no lugar de Deus. Nós queremos ser como Deus, e por isso não deixamos Ele reinar. E aqui, mais uma vez, eu provoco a sua meditação fazendo uma pergunta: alguma coisa tem tomado lugar de Deus no seu coração? O que tem tomado lugar de Deus no seu coração? As ideologias, os partidos políticos, os preconceitos, as redes sociais, o orgulho, o egoísmo, quem sabe a vaidade, ou então o ciúme, a inveja, a disputa de poder, a busca de prazeres, ou quem sabe o meu querer, o meu gosto, a minha vontade, o que eu acho, o que eu quero. Pior ainda, o pecado. Muitas vezes nós não deixamos Cristo reinar, porque todas essas coisas estão no lugar de Deus, ocuparam o nosso coração, viraram pequenos reis que conduzem a nossa vida. E dentro dessa lógica, Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, escreve uma frase que é importante nessa meditação. Ele diz na frase: o amor de si até o desprezo de Deus. Muitas vezes nós cultivamos o amor de si, o egoísmo, e desprezamos Deus. Por isso é desafiador declarar Cristo Rei e colocá-lo no centro, sem desprezá-lo. Nós precisamos ser como aquele outro malfeitor, também crucificado ao lado de Jesus, o bom ladrão.
que diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Mas nós precisamos ser ainda mais como um grande modelo que Deus nos deu também aos pés da cruz, a Virgem Maria. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Ou seja, ela deixou Cristo reinar na sua vida. Ela deixou a vontade de Deus conduzi-la. Ela fez do Cristo caminho, verdade e vida. Ela seguiu e obedeceu. Por isso, meu irmão, minha irmã, Cristo reinará na nossa vida quando, diante do orgulho, nós escolhermos a humildade em Cristo. Ele reinará na nossa vida quando, diante do egoísmo, nós escolhermos sermos solidários. Ele reinará na nossa vida quando, diante da vaidade, nós escolhermos dar glória a Deus. Ele reinará na nossa vida quando, diante do ódio, nós escolhermos amar. Cristo reinará na nossa vida quando, diante da falta de perdão, nós escolhermos perdoar e pedir perdão. Cristo reinará na nossa vida quando, diante da injustiça, nós escolhermos por Cristo a justiça. Ele reinará na nossa vida quando, diante da mentira, nós escolhermos a verdade em Cristo. Ele reinará na nossa vida quando, diante da intolerância, nós escolhermos em Cristo sermos tolerantes. Ele reinará na nossa vida quando, diante da minha vontade, nós escolhermos em Cristo a vontade dEle e vermos na vontade dEle para a minha vida um bem. Cristo reinará na minha vida quando, diante da desobediência, da autossuficiência, do querer ser como Deus, eu escolher obedecer e depender da graça de Deus. E se eu tiver essas atitudes, como a Virgem Maria, que escolheu fazer a vontade de Deus e deixar Ele reinar na sua vida, estaremos fazendo como Santo Agostinho, que também nesse mesmo livro, Cidade de Deus, nos diz: o amor de Deus até o desprezo de si. Portanto, eu procuro deixar Cristo reinar na minha vida, o amor de Deus, até o desprezo da minha própria vontade, para fazer a vontade dEle. Daí você entende por que perder a vida para ganhar a eternidade. É o amor de Deus até o desprezo de si. Eu encerro essa homilia deixando no ar a pergunta que conduziu parte dela. Eu tenho deixado Jesus reinar, ser o Senhor que me dirige e orienta, como a Virgem Maria deixou Jesus reinar na sua vida? Cada um precisa responder esta pergunta no dia a dia, dentro do seu processo de conversão. E que a Virgem Maria nos auxilie a deixar Cristo reinar em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.